Ora, capitão, a gente brinca aqui. América. Eu nem Ô, sei quem é, mas mestre. é Capitão Esse América já. Capitão Américo é o consagrado. Meu querido, o capitão que a gente brinca aqui, né? O menino Américo aí, é tech lead lá dentro do Itaú, então tem bastante coisa legal para trazer, inclusive é da Foundation que o Grazel aí divulgou as vagas, tá? Então, capitão, fica à vontade aí, vai falar um pouco de Semantic Release, tá? O palco é seu, mestre. Valeu. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Beleza. Esse fone aqui às vezes dá umas ziquezira aqui. Vamos lá. Volta a compartilhar sua tela aí. Vamos lá. Todo mundo vendo aí? Beleza. Estou acompanhando aqui também do lado aqui para ver se está tudo certinho. Bom, pessoal, a ideia de hoje aqui é trazer um tema bastante relevante que eu fui apresentado a ele logo que eu entrei lá no Itaú, né? Então, eu trabalho lá na Digital Foundation e, assim, logo que eu vi isso, eu falei, cara, eu preciso falar disso para outras pessoas, sabe? Porque realmente, assim, mudou ali meu pensamento, o que eu imaginava sobre automação de pacotes, tá? Então vamos lá. Bom, meu nome é Américo Neto, eu trabalho hoje no Itaú, na Digital Foundation, junto com o Grazi, com o Paulo lá. Nós desenvolvemos ali ferramentas que automatizam o trabalho de desenvolvedores front-end, no geral, né? Estamos com vagas abertas aí, né? Que o Will falou. E esse aqui é o meu Twitter, Américo Neto 1. E esse NPX aqui eu furtei do Álvaro. Eu li uma apresentação dele e vi isso. Eu falei, putz, o que é isso daqui? Aí eu fui atrás para descobrir. E eu encorajo vocês, a gente vai olhar de fato como que a gente cria um negócio desse daqui com tudo automatizado, tudo publicando no NPN. Eu encorajo que vocês também publiquem o cartão de visita de vocês no final dessa palestra aqui, tá bom? Bom, eu sou um dos organizadores aí também do Angular SP. O Angular SP, agora a gente está com os meetups online, mas antes disso a gente tinha cerca de 100 pessoas lá presencialmente para compartilhar conhecimento com a comunidade, né? Isso é muito relevante. Assim, às vezes a gente pensa que isso daqui ninguém vai, eu não conheço, eu não estou preparado para montar uma apresentação, mas por menor que seja, por menor que seja o que você acha que é para compartilhar, compartilha, porque sempre vai ajudar alguém, sempre vai estar colaborando com outra pessoa. Tá? Aí eu gosto de citar um caso interessante desse segundo meetup aqui de baixo que a gente fez lá no Banco Pan, que uma pessoa foi lá com um problema, né? Ela estava com um problema no projeto dela e assistindo a palestra ela descobriu como resolver o problema dela, né? Então isso é comunidade, né? A gente compartilhar conhecimento é muito importante, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, imagine lá, você percebe que está fazendo algo repetitivo em todos os projetos. Ou seja um script, seja uma função, você começa a olhar para ela e falar, nossa, eu estou copiando e colando isso daqui em todos os meus projetos. Poxa, será que eu não consigo abstrair, né? Criar um pacote, né? O Felipe falou aqui dos milhares de pacotes que tem do NPN, né? Mas será que aquilo ali não é interessante a gente publicar, manter aquilo na comunidade? Às vezes é um gap que não tem, às vezes é uma coisa que você desenvolveu ali. Então, será que não é interessante abstrair isso e instalar em todos os projetos? Aí você tem uma brilhante ideia. Acho que sim. Pô, eu tive essa ideia genial aqui, vou publicar isso. Aí você pega, desenvolve, faz tudo bonitinho, publica esse pacote e resolve o problema. Instala em todos os seus projetos, fala, nossa, perfeito, resolvi o meu problema, né? Agora, ninguém precisa mais copiar e colar o código, agora estou
é só todo mundo instalar essa dependência aqui e tudo mais, né? E resolve o seu problema. Só que aí, você descobre um bug. E aí você precisa lançar uma nova versão dessa biblioteca para corrigir esse bug, né? Ou você quer fazer uma nova funcionalidade, você quer publicar uma nova feature naquele pacote que você construiu, certo? Aí você, por exemplo, descobriu um bug. Aí você acha o bug, aí você corrige o bug. Agora você tem 2 bugs, 3 bugs e assim por diante. Você sabe que quanto mais os usuários, né, estão ali utilizando o seu pacote, mais bugs eles vão encontrar e é natural, né, que isso aconteça. E funcionalidades novas também, não só bugs, né. Eu estou utilizando isso, então funcionalidades novas vão sendo criadas também. E aí o que você faz? Você atualiza a versão, você gera um changelog, né, baseado mais ou menos no que você acha que você fez, né, pode ser que você fez um monte de coisa, mas você vai lembrar, fiz isso, fiz aquilo, então vou escrever um texto aqui e vou gerar um release notes, um changelog dessa mudança. E você vai lá, atualiza a versão e publica de novo, e de novo, e de novo. E sempre tem que fazer isso. Só que aí, quando chega lá na terceira, na quarta versão, você fala, isso aqui já nem precisa mais de changelog, é só um bugzinho corrigido. Isso daqui é só uma nova funcionalidade, não preciso descrever nada, né? E aí vai começar a lançar versões. E aí eu lanço a versão 1.0, depois a 2.0, depois a 2.1 e depois a 2.2.0. Certo? Pô, e se a gente pudesse automatizar esse processo, né? Porque assim, a gente escrever changelog na mão toda hora, a gente ficar atualizando o nosso package.json toda hora na mão, é suscetível a erro, né? Todo processo manual é suscetível a erro. E também a gente vai ficar com preguiça depois de ficar atualizando o changelog, vai só publicar a versão e tudo mais, né? E aí que surge o Semantic Release. Então, o que é o Semantic Release? O Semantic Release é uma ferramenta, né, é um pacote NPN, que ele automatiza o release, o workflow de publicações de pacotes, né? E ele funciona por padrão com NPN, só que também tem plugins que funcionam em outros package managers. Por exemplo, com Maven, se não me engano, Gradle também. Então, ele é plugável, né? Isso aqui é a grande vantagem do Semantic Release, tá? Mas como que ele faz isso? Como que ele vai saber qual versão que eu tenho que gerar, né? Como é que ele vai saber se ele vai gerar uma major, uma minor e tudo mais? Ele usa para isso o padrão, né, de mensagens de commit. E aqui que entra uma orientação muito importante para nós desenvolvedores de software. Como que a gente escreve as mensagens de commit? A gente escreve ponto, commit ponto, push, blá, e vai, commit agora vai, commit agora vai 2, e assim por diante. E depois, quando tem algum bug, você não sabe quem que introduziu aquilo. Você vai olhar no blame lá, no history do Git, e você vai ver, poxa, o cara não comentou aqui por que ele fez essa mudança, né? A pessoa não comentou por que ela teve que fazer essa alteração nesse trecho de código. E aí fica muito mais difícil de dar manutenção, né? De evoluir, de saber o que de fato aconteceu ali. Quando você vai ver o código, você vai ver, nossa, será que se eu alterar essa linha aqui, vai dar algum problema? Por que essa pessoa teve que colocar esse if no meio desse código? Né? Por que tem esse if aqui? Esse if eu acho que é desnecessário, mas aí você vai olhar o Git, histórico do Git, e não dá para entender o que aconteceu. Né? Por isso que é importante nós, como desenvolvedores, temos a consciência das mensagens de commit que a gente escreve, né? Sempre pensando em quem vai ler, porque quem vai ler também pode ser você, né? Um pouquinho mais para frente. Então, voltando aqui, como é que ele sabe quais são as versões que ele tem que gerar? Ele sabe baseado em três argumentos, em 3 parâmetros, tá? Um parâmetro é o tipo do commit, que é esse primeiro aqui, onde a gente diz fit, e tem outros que a gente vai mostrar depois. O escopo do commit, que é aonde aquele commit está sendo alterado, qual que é o contexto daquela alteração, por exemplo, aquele componente, aquele serviço, então você vai colocar aqui o nome, o contexto, e uma descrição curta aqui.
do que foi feito naquele commit, tá? Você pode também utilizar a descrição longa do commit, onde você quer colocar mais detalhes daquilo que foi feito, né? De vez em quando isso é importante, tá? Principalmente quando você está resolvendo um bug, para saber, para outra pessoa olhar e saber por que foi feito aquilo, né? Às vezes na mensagem curta a gente não consegue ser tão claro o suficiente. Aí a gente escreve uma mensagem longa do commit e a gente consegue resolver isso, tá? Mas qual versão ele deve lançar, né? Como é que ele sabe se ele vai lançar uma 1.0, 2.0 e assim por diante? Ele, ele olha essa mensagem do commit e consegue entender, o semantic release, né? Ele consegue entender pelo tipo do commit, ou seja, fix, fit, perf e outras coisas, se ele vai ter que lançar uma versão patch, uma versão minor ou uma versão major, tá? E o que são versões patch, minor e major? São essas aqui. Tá? Quando a gente lança uma versão, quando a gente trabalha com dependências de pacotes, a gente sempre está olhando lá, eu estou usando a versão 1.2.0, 1.3.0, tá? E o que a gente olha aqui para isso, tá? A versão patch, a versão 3 aqui, né? Ela corresponde a uma modificação, a uma correção de algum defeito, por exemplo, algo que não vai mudar a API pública do projeto. É uma correção pontual, um bug fix, por exemplo, tá? A versão minor, ela também não muda a API pública, porém ela adiciona uma nova funcionalidade. Por exemplo, se eu estou colocando uma nova funcionalidade no meu pacote, eu vou atualizar a versão minor, tá? A versão major, ela é mais, ela também pode ser inclusões de novas funcionalidades, como correções de bug, só que ela tem uma breaking change, ou seja, uma mudança na API pública. Pode ter ou não, né, uma mudança na API pública. Mas quando tem uma mudança muito drástica, né, a gente olha até para as versões do Angular, né, por exemplo, que eles vão mudando, né, Angular 8, 9, 10, 11, assim por diante. Né? O Angular ele não seguia esse padrão aqui semântico de padrão de versões semânticas. Né? Quando a gente tinha o Angular JS lá, a gente tinha 1.3, 4.5 e a gente se perdia um pouco. Hoje a gente já está na versão, vai chegar na versão 11 do Angular, é porque eles estão seguindo aqui de fato o semantic versioning, né? Então, hoje não faz mais sentido a gente falar que está trabalhando com Angular 4, Angular 6, Angular 8, não. Porque vai chegar daqui a pouco 12, 13, 14 e assim por diante. Né? Assim como está o React lá com a versão, se não me engano, 17 agora, e assim por diante. Ninguém fala que está trabalhando com a versão React 12, React 13 e assim por diante. Assim que tem que ser com o Angular também. Tá? Bom, mas como é que a gente garante que o desenvolvedor vai respeitar esse padrão de commit para que o semantic release possa trabalhar da maneira correta? Tá? Então a gente tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas aqui é através desse pacote chamado commit lint, tá? E também do Husky. Não sei se é assim que fala. Tá? O commit lint ele vai garantir que essa mensagem ela esteja naquele padrão, né? Aquele padrão de commit que a gente viu ali anteriormente. E o Husky ele vai disparar um hook, né? Toda vez que você vai fazer o commit, ele vai lá e chama o commit lint para saber se você está fazendo um commit correto ou não, respeitando os padrões ou não. Tá? Mais para frente eu vou mostrar na prática como é que isso funciona. Tá? Naquele pacote que eu falei sobre o NPX, tá? Que é o nosso cartão de visita que a gente vai desenvolver aqui e recomendo que todos façam também para aprender todo o processo de ponta a ponta. Tá? Beleza. Garantir que as mensagens de commits estão certas. Né? Agora eu preciso instalar e configurar o semantic release no meu projeto. Então, o semantic release é um pacote, né? A gente pode instalar ele como npm install semantic release. Tem alguns plugins que a gente instala também, a gente vai ver um pouco mais na prática daqui a pouco. E depois a gente tem uma configuração que a gente faz do semantic release. O semantic release ele também funciona por padrão com o GitHub, mas ele também funciona com o GitLab. Tá? A gente utiliza lá o semantic release na Digital Foundation com o GitLab, e funciona perfeitamente. Então, quando a gente faz aqui o semantic release CLI setup, ele vai fazer algumas perguntas para a gente, para que ele consiga configurar algumas variáveis de ambiente, principalmente. Tá?
Ele pergunta ali se é um repositório privado ou não, qual que é o registro do NPN e assim por diante. Algumas informações que ele vai utilizar para fazer principalmente a publicação do pacote no registro do NPN, seja ele privado ou público, tá? Então ele vai fazer algumas perguntas assim. Essa parte de setup aqui, ela não é necessária, ela é só um apoio para a gente conseguir configurar o Semantic Release. Tá? Mas basicamente ele vai precisar de duas variáveis de ambiente. Tá? A gente vai ver mais para frente quais são elas. Uma é do GitHub ou do GitLab, ou seja, do provedor ali que você está usando para trabalhar com Git, e outra que é uma variável de ambiente do NPN, né, que é onde você vai publicar, seja num registro público do NPN ou num registro privado, um Artifactory da vida ou alguma outra ferramenta, tá bom? Bom, o legal do Semantic Release é que ele é todo baseado em plugins. Tá? Para você trabalhar com GitLab, por exemplo, você vai instalar o plugin de GitLab. Você consegue também, através do Semantic Release, gerar change logs, né, e mandar, sei lá, por e-mail. Então você está fazendo uma publicação, logo que é feita a publicação, você já consegue disparar um e-mail para um grupo de pessoas falando, ó, lancei aqui um pacote novo, né? E assim por diante, ele tem vários outros plugins muito interessantes, tanto os plugins oficiais do Semantic Release, quanto também os plugins da comunidade, né? Bem interessante. Bom, mas aí vamos pro código aqui, tá? Bom, o que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse pacote aqui, npx americonet 1/card, tá? Ele é um cartão de visita, né? Ele foi forcado aqui do John Papa. Vamos ver o do John Papa aqui, que tem um GIF mostrando mais legal. Então, ele basicamente, quando você roda esse daqui, ele vai mostrar no terminal um seu cartão de visita, né? Bem legal. Aí mostra quais são os seus contatos ali, bem interessante. Então, qual que é a ideia aqui? A gente conseguir publicar versões do NPN desse pacote aqui. E eu consegui instalar dessa forma. Tá? Vocês podem ver aqui no NPN, eu já tenho uma versão publicada desse pacote. Deixa eu abrir aqui. NPN. Card. Opa. Card. Tá? Então essa aqui é a publicação. Vocês vão ver que já está na versão 1.0.1 desse carinha aqui. Eu vou mostrar um pouco do código aqui, como é que ele está configurado, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, instalar as dependências. Deixa eu aumentar aqui um pouco, que está um pouco pequeno, né? Bom, acho que agora está legal. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é instalar as dependências. Né? A gente instala as dependências aqui do Semantic Release e também do commit lint. Tá? Tem o commit lint aqui do config conventional, que é para ele tratar as mensagens de commit daquele padrão, né, que a gente mostrou ali de fit, escopo e assunto da mensagem, e alguns outros plugins aqui do próprio Git, do Semantic Release. Tá? O Husky também para poder fazer o hook. Tá? Então, depois que a gente configura, instala essas dependências, tem algumas configurações que precisam ser feitas aqui no próprio package.json, ou você pode também criar um arquivo .release.rc dentro do seu repositório e colocar essas configurações. Tá? Basicamente, aqui eu estou definindo quais são os plugins que vão ser utilizados para fazer esse projeto. Tá? Estou utilizando o GitHub, estou utilizando aqui um plugin de Release Notes Generator, vocês vão ver, que eu já tenho o próprio Semantic Release já, baseado nas mensagens do commit, ele já consegue para mim listar um changelog bem legal. Tá? E aqui algumas configurações do plugin do Git. Tá? E aí aqui eu tenho a configuração do Husky e do commit lint, tá? Que é o que eu vou utilizar para poder fazer, garantir que as mensagens de commit estão no padrão correto. Tá bom? E aqui eu também tenho dois scripts, um script que é o próprio Semantic Release, para ele executar ele, né, na esteira, e o commit um wizard aqui, que é o git.cz, que é um wizard de commit, para eu não precisar ficar lembrando todos os tipos de commits existentes. Né? Consigo usar esse automatizador aqui. Tá? Vamos lá.
Então, aqui o código-fonte aqui desse projeto, ele está aqui, tá? É um código bem simples, onde eu utilizo aqui, monto aquele card, né, que a gente está vendo lá. Então, vamos supor que eu queira corrigir alguma coisa aqui, tá? Eu quero corrigir o meu nome aqui, por exemplo. Meu nome aqui é Américo de Souza Neto, tá? Então, eu corrigi isso. Agora, imagina, eu começo aquele processo todo que eu falei. Você vai ter que gerar uma versão nova, vai ter que fazer isso, 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 isso. Poxa, bem chato, né? E aí, o que a gente faz aqui, tá? Eu vou adicionar aqui essa alteração que eu fiz, só que em vez de eu fazer um npm, um git commit aqui, eu vou rodar um cara para me ajudar a criar essa mensagem do commit, que é o npm run commit, tá? Então, ele vai me listar aqui todos os tipos de commit que eu posso fazer, tá? E me explicar cada um deles. Por exemplo, é uma nova feature, é um bug fix, é uma alteração de documentação, é uma alteração de formatação de código, não de CSS, tá? Muita gente confunde aqui com esse tipo, mas não é uma formatação de CSS, é uma formatação de código, né? Uma indentação que você precisa arrumar, alguma coisa, algum refactor que você precisa fazer, que não vai corrigir nenhum bug, nem adicionar uma nova funcionalidade, alguma coisa que você fez para aumentar a performance daquele código, adicionando testes que faltaram, corrigindo testes que já existem. Aqui no build a gente usa para fazer alguns scripts, ou seja, eu coloquei um script de build que vai copiar os assets durante o processo de build, então eu uso esse tipo de commit. Aqui no CI a gente usa para configurar coisas, por exemplo, a gente vai ver aqui que eu estou utilizando o GitHub Actions, né? Então, por exemplo, eu quero adicionar um novo workflow, então eu vou utilizar esse commit aqui. O shore aqui é quando a gente não encontra nada praticamente e utiliza esse shore. E o revert quando a gente precisa reverter um commit, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou corrigindo, certo? O meu nome aqui, que eu acabei esquecendo de colocar parte do meio ali. Então, eu vou colocar um fix, tá? Tem um enter aqui, e ele vai me perguntar qual que é o escopo dessa mudança, tá? Esse escopo aqui, ele é opcional, tá? Mas ele ajuda bastante a gente, quando está num projeto grande, entender aonde que foi feita aquela mudança, para a gente não precisar entrar no commit e ver o que foi alterado, né? A gente pode entrar, já bater o olho na mensagem de commit e saber o que foi alterado, né? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar um escopo de card, né, que eu estou alterando o card. Aqui, ele vai me perguntar qual que é a descrição curta, aquilo que vai depois dos 2 pontos ali na mensagem de commit, tá? Então eu vou colocar aqui corrigido nome. Tá? Corrigido nome. Tá, ok. Aqui do lado vocês podem ver que ele já vai colocando para mim os caracteres, né? Então a gente pode definir um limite de caracteres também para essa mensagem de commit não ficar tão longa. E aí aqui a gente vai olhando isso, já vai tendo esse feedback na hora aqui, tá? Beleza. Aí aqui ele me pergunta qual que é a descrição longa desse commit. Eu posso fazer uma descrição longa, ou seja, se tiver uma alteração muito complexa ali, eu posso fazer uma descrição longa, mas eu também não, esse campo é opcional. Nesse caso aqui eu não vou fazer nada, eu vou dar um enter. Nessa pergunta aqui é bastante importante. Por quê? Ele pergunta se essa alteração que você está fazendo tem uma breaking change, ou seja, ela vai quebrar alguma coisa das versões anteriores. Ou seja, quem estiver utilizando a versão anterior, quando instalar essa, ele vai quebrar. Tá? Então, por que ele pergunta isso daqui? Porque o Semantic Release ele precisa saber se essa versão que você está gerando aqui, ela vai lançar uma nova major version. Ou seja, eu estou na versão 1.1 aqui do meu 1.01 do meu pacote. Então, se eu responder sim aqui, ele vai me perguntar a descrição disso para eu conseguir, ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai colocar essa descrição na mensagem longa do commit. E ele vai começar a mensagem longa com uma palavra escrita breaking change, tudo maiúsculo, 2 pontos. E aí ele vai commitar assim, dessa forma. E através dessa palavra, breaking change, na mensagem longa do commit, que o Semantic Release consegue identificar e saber que ele vai ter que lançar uma major version. Tá? É assim que ele consegue identificar.
Então vamos lá, essa não é o breaking change. Esse daqui pode ser algo interessante ou não, dependendo do seu projeto. Se essa mudança ela afeta alguma issue que está aberta, por exemplo, no Gira ou no Gira não, no próprio Git, né? Aí você coloca aqui o número da issue, se eu não me engano, e ele coloca lá o padrão, né? Quando você coloca, se eu não me engano, na mensagem de commit cerquilha o número da issue, se eu não me engano, no GitHub, ele já vai lá e fecha, ou resolve e tal, tem um padrão, né? Você escreve alguma coisa e ele resolve aquela issue na hora que você comita. Então, isso é bem legal se você está vinculando as issues com o seu código-fonte, né? Então, lá na issue eu já vou conseguir identificar que ela foi corrigida baseado naquela mensagem, naquele commit específico. Isso é bem legal. Bom, beleza. Aí ele passou pelo commit lint aqui, ele falou que o meu commit está legal, beleza, ele já fez o meu commit. Se eu der um git log aqui, eu vou conseguir ver que ele já está aqui mostrando para mim fix card corrigido o nome. Tá? Beleza. Bom, isso aqui está na minha máquina. Agora eu preciso publicar isso lá numa nova versão lá no NPN. Tá? Para fazer isso, eu configurei aqui nesse projeto um workflow do GitHub. Tá? Esse workflow, basicamente, o que ele faz? Ele olha para os pushes que são feitos na branch master, tá? Os pull requests também. E aí aqui mais para baixo, ele tem os steps. Tá? Então o que ele faz? Ele faz o checkout do código-fonte, ele seta a versão do Node aqui para a versão 12, faz a instalação das dependências, e aí aqui ele roda o comando do semantic release, aquele comando que está lá no meu packet lock, tá? Semantic release. Só que para esse comando funcionar aqui, lembra que eu falei que a gente precisa de duas variáveis de ambiente, né? Uma delas é o GitHub token e o outra é o npm token, tá? O GitHub token, como eu estou utilizando aqui o GitHub para fazer essa publicação, ele mesmo já consegue identificar lá dentro. Tá? E o npm token, a gente precisa configurar ele dentro do nosso repositório. Tá? Eu vou mostrar como a gente faz isso aqui. Então, no nosso repositório aqui, eu vou na parte settings, vou aqui em secrets, e eu adiciono aqui um secret, né, que seria uma variável de ambiente aqui, tá? npm token. Então, eu vou clicar aqui no new secret, colocar o nome npm token, só que da onde que eu vou pegar esse token, tá? Aqui você vai fazer, você vai entrar dentro da sua conta, você vai ter que ter uma conta lá no npm, tá? Clicar aqui no seu usuário, access tokens, aí você vai entrar nessa página aqui. Nessa página aqui, você consegue clicar aqui no botão Generate New Token, e ele vai perguntar para você qual é o tipo do token que você quer gerar. Tá? Seja um token de somente leitura, um de automação e um de publicação. Tá? Se eu não me engano, eu utilizei esse daqui, foi esse daqui, o token de publish. Tem uma diferença aqui entre esses dois tokens, que é basicamente onde a gente tem o segundo fator de autenticação, tá, do NPN. Se você não tem isso, você tem que utilizar esse daqui, na verdade, ou então esse daqui. Então, essa é a diferença. Então, baseado nisso, ele vai gerar um token para a gente vai pegar esse token, vai colar nessa variável de ambiente, nesse secret aqui, e beleza, isso está configurado e funcionando aqui no GitHub, tá bom? Essa é a única configuração que tem que ser feita no seu repositório aqui do GitHub para funcionar, tá bom? Bom, voltando para cá, eu já tenho a minha variável de ambiente npm token configurada e a GitHub token, que é o que eu já utilizei, já pega como parâmetro lá por default no GitHub. Tá? O padrão aqui do GitHub para eu criar uma action, né, é criar uma pastinha .github, uma pastinha workflows e criar dentro dela um arquivo YAML, que é esse arquivo aqui de definição do sua pipeline, né, no caso. Beleza. Com isso daqui configurado, quando eu fizer o push, né, estou aqui na terminal aqui aberto, deixa eu abrir de novo aqui. Quando eu fizer o push para master, algo tem que acontecer, certo? Se Murphy não estiver aqui, ele vai permitir que a gente
consiga lançar uma versão. Deixa eu mostrar uma coisa antes aqui. No package.json, a gente está na versão 1.0.1 do nosso pacote. Tá? Então, como eu fiz uma versão de fix, um commit de fix, ele vai ter que gerar para a gente a versão 1.0.2, tá? Se tudo funcionar bem. Então, vamos lá. Eu vou gerar um commit aqui. Bom, eu vou fazer um push para master. Beleza, ele gerou push para master. Aqui eu consigo acompanhar as actions no GitHub. Então, ó, eu já tenho aqui uma action corrigido o nome, que já está sendo executada. Consigo aqui verificar como que está sendo feito. Isso pode demorar um pouquinho. Enquanto isso, a gente pode... Não, vai ser rápido. Aqui, ele está rodando agora o comando de npm-ci, né, que é o comando que a gente costuma utilizar, diferente do npm-install, né, ele utiliza lá o packet lock. Ó, ele está indo rápido aqui, mas vou voltar para a gente ver o que está acontecendo. Tá? Então, ele rodou o install rapidinho, e aí quando a gente chegou aqui no semantic release, deixa eu aumentar aqui um pouco para ficar melhor de ver. Não sei se vai adiantar muito. Para esconder essa parte aqui, acho que não. Calma, que o bagulho tá muito rápido aqui. Tá. Bom, ele carregou uns plugins aqui que ele precisa, né? E aí é bom a gente entender o que ele fez aqui, tá? Então ele verificou, olha, foi feito um commit para master nesse repositório. Eu tenho permissão para fazer push nesse repositório. Verifico aqui se eu tenho as credenciais necessárias para poder fazer o que eu preciso, tá? Tenho as credenciais necessárias para fazer o que eu preciso. Eu vou verificar se eu tenho as credenciais necessárias para fazer a publicação lá no NPN, tá? Baseado naquele token lá. Então ele escreve o token que ele precisa lá no NPNRC. O NPN token ele pegou do security lá. Aí o que ele fez? Ele achou uma tag, uma coisa importante que eu esqueci de falar, é que o processo do Semantic Release, ele também cria tags e releases lá no nosso repositório do GitHub, tá? Então ele achou uma tag 1001 associado na versão 1.0.1.0.1 da Branch Master. Então ele falou assim, olha, eu tenho um commit para avaliar depois disso daqui, né? Ele avaliou o commit, ele falou assim, olha, eu tenho um commit para avaliar, baseado nessa mensagem de commit aqui, eu sei que eu tenho que lançar uma patch release, né? Então a próxima versão que eu vou lançar é a versão 1.0.2, né? Baseado no que a gente gostaria que ele fizesse mesmo. Aí ele vai fazer o seguinte, ele vai atualizar o changelog, né, um arquivo markdown, que depois eu vou mostrar para vocês. Ele vai atualizar o package.json para a gente, com a versão 1.0.2. Feito tudo isso, ele vai commitar isso tudo no Git para a gente. Ele vai criar a tag 1.0.2 e vai publicar essa versão lá no npm registry. Pode ver aqui, publicando a versão 1.0.2 no registry. Aqui, ele publicou a versão 1.0.2, falou que publicou tudo certinho e acabou, né? E acabou, parece que deu certo, né? Pelo que indica aqui. Bom, ó, a gente pode ver aqui, ó, ele fez um commit aqui há 2 minutos, o bot do Semantic Release. Ele fez um commit aqui de Shore Release com a versão 1. Tá? Se a gente olhar o changelog aqui, a gente vai ver que ele gerou um changelog para a gente, automaticamente. Com a mensagem do commit, já disse que é um bug fix, já colocou aqui para a gente a mensagem do commit, já falou aqui qual que é o hash do commit, tudo bonitinho, e tudo funcionou aparentemente bem aqui, né? Se a gente for olhar o packet lock, o packet de JSON, ele também já alterou para a gente aqui 1.0.2, com a versão 1.0.2, tá? Beleza? Se a gente clicar nesse commit aqui, a gente vai ver tudo que ele mudou aqui, né? Ele mudou o changelog, mudou o packet lock e mudou aqui o packet JSON, com essa versão nova. Se a gente for aqui no npn, eu não sei se é tão instantâneo aqui, assim? Sim, Aqui, ó, ele lançou a versão 1.0.2 lá no npn, já, pra gente. Tá? Totalmente atualizado. Isso aqui também é um badge legal, que ele já autoriza pra gente também, baseado no que tá lá. Então, tem a última versão aqui. Se eu olhar aqui no próprio GitHub, eu vou conseguir ver que eu tenho a versão... Opa, não sei se estão atualizados tão rápido aqui. Mas eu tenho a versão 1.0.2 lançada, tá?
Agora vamos ver se funcionou, né? Então vamos executar aqui no terminal, npx, iconetum/card, ele vai baixar lá pra gente a última versão, e tá lá. A correção foi feita, consegui publicar um pacote tão simples quanto fazendo uma mensagem de commit e publicando lá para o NPN, tá? Pô, sensacional, né, galera? Sensacional. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu falei, não é possível que fez tudo isso automático. Ele criou a tag para mim, ele publicou no NPN, ele gerou o changelog, ele fez tudo e não precisei fazer nada. Nada, nada, nada. Isso tem que, assim, é magia, né? É mágica. É muito legal mesmo. Bom, aí você me pergunta, pô, lancei uma versão 2.0, 3.0, aí eu tenho que atualizar uma versão anterior. Putz, alguém achou um bug na versão 1.0, né? E eu tô já na 3.0 aqui. O Semantic Release funciona para isso, tá? A gente consegue configurar ele para conseguir executar. Aí, o que, que eu faço? Por exemplo, eu crio uma branch com o nome 1.x, né? E aí eu, baseando nessa branch, ao commitar, ele vai entender, olha, o Semantic Release está configurado para isso. Então, eu vou lançar a versão 1.2, 1.3, enquanto que a master está na versão 3.0. Então ele funciona muito bem com isso. Um tempo atrás ele não funcionava bem, só nas versões beta, mas agora ele já está ok para funcionar assim. E outra coisa legal também que dá para fazer, eu quero lançar uma versão release candidate, uma versão beta, uma versão alpha no meu pacote. Ele também funciona bem para isso. Você consegue configurar versões release candidate para lá. Então eu consigo lançar uma versão RC, uma versão, por exemplo, eu estou na versão 2.0 aqui. Aí eu quero lançar uma versão 3.0, só que eu não quero lançar oficialmente, eu quero lançar só para algumas pessoas testarem. Beleza, eu crio uma branch lá, RC, configuro o Semantic Release para isso, e beleza, ele já consegue lançar uma versão, e a cada vez que eu fizer um commit novo, né, isso que é legal, né? Cada vez que eu começo a fazer um commit novo na versão, né, nessa branch RC, ele começa a lançar versões novas, RC1, RC2, RC3, e assim por diante. Ele faz isso automaticamente para a gente, tá? Bom, o Semantic Release é muito baseado em plugins, ele tem bastante coisa que a gente dá para fazer, tem essa parte de changelog, tem tudo isso, só que tem umas limitações, né? A principal limitação que a gente está sofrendo um pouco agora para esbarrar com ela é a questão de trabalhar com um monorepo, né? Por quê? Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma lib, né, num repositório só. Se eu tiver várias libs no mesmo repositório, como ele é baseado nas mensagens do commit, ele se perde um pouco nessas questões. Não tem nada oficial ainda para trabalhar com isso, tem alguns plugins da comunidade para trabalhar com isso. A gente está fazendo alguns testes, né? Se alguém estiver aqui assistindo, também teve esse problema, gostaria de compartilhar com a gente também, seria interessante, que a gente está desbravando esse mundo aí, de fazer o Semantic Release funcionar com monorepos. Tá? Dentro do Enex, por exemplo, ali que a gente trabalha lá nos nossos projetos. Né? Mas tirando isso, assim, ele funciona perfeitamente. A gente utiliza lá, assim, a galera nem sabe como as versões são lançadas, você só faz o commit e fica totalmente transparente. Né? Isso daqui funciona dessa maneira que a gente mostrou aqui no GitHub, mas você fala, poxa, mas eu quero fazer isso dentro da minha empresa. Lá tem um Artifactory, cara, funciona também, tá? Ao invés de a gente ter aqui o GitHub Action, você pode ter o Jenkins lá, você pode ter qualquer fora CI que você esteja trabalhando, ele vai funcionar também, tá? Baseado nessas configurações que a gente tem de variáveis de ambiente, né? Assim que a gente tem essas variáveis de ambiente, ele também consegue se identificar muito bem. Outra questão importante que a gente validou recentemente é a questão de fazer funcionar no AWS Code Pipeline. Então, o AWS Code Pipeline, ele faz o download do seu repositório, ele não faz o clone do seu repositório. E como aqui o Semantic Release, ele utiliza o metadado do Git para saber ali avaliar quais são as mensagens de commit, então ele utiliza para isso aquela pastinha .git, e utiliza o metadado do Git para fazer isso. Tá? Então o Code Pipeline tem alguns
probleminhas com relação a isso, que são contornáveis, dá para resolver, mas a gente acabou passando por essas dificuldades aí também lá, mas conseguimos resolver, tá? Com o Code Pipeline. Bom, eu acho que basicamente isso. Deixa eu voltar aqui. Bom, só para finalizar aí, então, incentivo vocês, depois eu deixo o link aqui para vocês do GitHub, incentivo a cada um de vocês criarem o seu cartão de visita, tá? A gente é desenvolvedor, a gente gosta de mexer na linha de comando, crie o seu cartão de visita lá, pratique o Semantic Release, veja como as coisas magicamente funcionam mesmo, né? É claro que vocês vão ter algumas dificuldades ali, uma coisa ou outra, mas pratique, né? E é isso. Gostaria de agradecer a oportunidade. Valeu.